Salve, salve, gente amiga da bola. Estamos chegando aqui para repercutir um pouquinho da vitória do Independiente Del Valle. Terminou há pouco. Jogadores do Del Valle ainda em campo fazendo a festa. Terminou agora há pouco, agora há pouquinho. Independente Del Valle 2, São Paulo 0. É isso mesmo. Torcedor de São Paulo, milhares de torcedores do São Paulo que viajaram até Córdoba para assistir e acompanhar essa final, vão voltar extremamente decepcionados e, quiçá, preocupados com o futuro do time, o futuro do elenco, o futuro do clube. Por quê? Vamos falar um pouquinho, rapidamente, vamos repercutir o jogo. São Paulo jogou muito mal, muito mal. O Del Valle foi melhor, entretanto, o fato do Del Valle ter achado um gol, conseguido um gol logo no início do jogo, fez com que a tarefa do São Paulo se tornasse mais complicada ainda. E vou falar por quê. Primeiro, São Paulo já não vem, melhor falando, performando bem no Campeonato Brasileiro. Está muito mal no Campeonato Brasileiro, muito aquém do que ele poderia estar. O São Paulo hoje é o 12º colocado, com 37 pontos. E em 28 jogos, o São Paulo tem apenas 8 vitórias. 8 vitórias. Isso é muito pouco para um time do tamanho do São Paulo. E relembrando um pouco da campanha do São Paulo nas Copas Sul-Americana, o São Paulo só teve, apesar de ter passado por uma primeira fase em que poupou os jogadores, jogou boa parte dessa fase da competição com equipes alternativas. Nas oitavas de final foi quando ele teve um pouquinho mais de tranquilidade. Venceu os 2 jogos contra a Universidade Católica, 4-2 no primeiro jogo, 4-1 no segundo jogo, ou seja, passou com tranquilidade. Daí por diante, a equipe de São Paulo não teve mais sossego. Perdeu um jogo para o Ceará, perdeu um jogo para o Atlético Goianiense, teve que reverter essa vantagem. Só foi passar dessas 2 fases, quarta de final e semifinal, nos pênaltis. Ou seja, jogos muito tensos, ou seja, o São Paulo não performando bem e corroborando com o que aconteceu hoje em campo. A gente pode falar um pouquinho, levar um pouquinho em consideração o aspecto físico da equipe do São Paulo. São Paulo tem problemas com jogadores, já não é de agora, mas chegou aí com o elenco praticamente todo. O Calleri foi uma negação no jogo de hoje. O Calleri, que a torcida do São Paulo ainda canta, né? Toca no Calleri que é gol. Hoje foi tocar no Calleri que não era gol. Perdeu inúmeras oportunidades e você vê que o aspecto físico estava pesando ali. Luciano também muito mal. A garotada, que costuma dar um pouquinho mais de trabalho e carrega um pouco esse piano aí na defesa e no meio campo, também deixou muito a desejar. Rodrigo Nestor, Pablo Maia, que o Diego Costa, no final do jogo, as 2 expulsões, tanto do Calleri quanto do Diego Costa, mais ou menos resumem o que foi esse São Paulo dentro de campo. Um time muito desorganizado, um time muito nervoso, que ali no começo do segundo tempo ainda teve algumas chances para poder empatar, mas não teve forças para poder manter o ritmo, criar as oportunidades de modo que conseguisse pelo menos chegar ao primeiro gol. O time do Del Valle muito bem acertado, jogando, valorizando a posse da bola e tocando bem a bola, conquistando os espaços. O segundo gol, então, foi uma prova disso. Pegou um São Paulo completamente desarrumado, foi tocar a bola, jogou no centro da área. O Faravelli chegando para completar no segundo tempo. O Lautaro Dias fez o primeiro gol. Ou seja, Del Valle, que tem um projeto de jogo estabelecido desde a época que era treinado pelo Miguel Ángel Ramírez, que já tinha sido campeão da Copa Sul-Americana em 2019, batendo o Lanús por 3-1, mais uma vez, agora mais uma vitória por 2 gols de diferença. O Del Valle já se credencia para jogar a Recopa Sul-Americana e é um dos classificados para a próxima Libertadores 2023. Ou seja, tudo que o torcedor do São Paulo almejava diante de uma temporada muito difícil, que começou no Campeonato Paulista, deu ainda um pouquinho de esperança, mas
depois daquele 3-1 em cima do Palmeiras no primeiro jogo da final, tomou aquele passeio no segundo jogo, meio que desandou a maionese do São Paulo para o restante da temporada. Na Copa do Brasil, superou o próprio Palmeiras, mas a gente sabe ali como é que foi aquele jogo. Passou pelo América Mineiro também com muita dificuldade até encarar o Flamengo na fase de semifinal, e aí pegou o Flamengo, teve um jogo bom no Morumbi, mas mesmo assim não conseguiu ganhar, e depois foi facilmente batido, apesar do placar magro de 1-0 no Maracanã, mas em momento algum o São Paulo mostrou resistência e mostrou capacidade que poderia avançar. Inclusive no jogo do Maracanã pela Copa do Brasil, o Calleri, que hoje perdeu o gol pra caramba, também perdeu um gol feito sem goleiro, ou seja, realmente o argentino não passa por uma boa fase. Por outro lado, a gente vê o Del Valle, que jogou de forma tranquila, fazendo feijão com arroz, certinho, com cabeça, porque imaginava-se que talvez não tivesse o poderio que o São Paulo tem, ou a badalação que o São Paulo teve, e hoje está a turma toda festejando aí. O Rogério Ceni, há tempos atrás, deu uma declaração que se ele não fosse campeão da Recopa, da Sul-Americana, ele sairia, ele não precisaria pagar a multa rescisória. A pergunta que fazem agora: e agora, Rogério Ceni? O que você vai fazer? Termina a temporada com o São Paulo, deixa essa garotada aí desalentada, mais do que já está? Como é que esse São Paulo vai terminar essa reta de campeonato brasileiro? Ou seja, faltam ainda 10 jogos. São jovens ainda. O São Paulo passa por um momento muito complicado do ponto de vista de gestão administrativo e financeiro. Então, assim, é preciso fazer com que o trabalho volte a ser bem feito. É preciso sanear dívidas. É preciso fazer o São Paulo voltar a vencer. O São Paulo que o último título foi o Paulista de 2021 e desde então, desde a última Sul-Americana que o São Paulo ganhou lá em 2012, o São Paulo não tem mais um título de expressão. A situação do tricolor paulista está muito complicada. Já a do Del Valle, Almeida pega mais um título aí, bicampeão da Copa Sul-Americana, já classificado para a próxima Libertadores, classificado para a Recopa Sul-Americana e tem a oportunidade, ou seja, vai depender do resultado da próxima Libertadores, de jogar a Recopa Sul-Americana com o Flamengo, que foi quem ele jogou em 2020, quando ele se credenciou ganhando a Sul-Americana de 2019. Para o Del Valle, os parabéns, e para o São Paulo, olho aberto, porque a situação está muito difícil e a temporada 2023 promete ser ainda mais complicada para o tricolor paulista. Beleza, galera? Ficando por aqui, um abraço, até a próxima.